Olá pessoal, eu sou a Patrícia Cunha, a doutora mamãe, e hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo, as células. Vem comigo! Você saberia me dizer o que caracteriza um ser vivo? Qual a diferença mais básica entre um ser biótico, como essas crianças que você está vendo, a árvore, e um ser abiótico, como essa terra, essa areia que está aí? Sabe o que é? O que diferencia, o que caracteriza exatamente um ser vivo de um ser sem vida, de um ser que não é vivo? É a existência de célula. Cada organismo ou coisa viva é feito de célula. As células podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Essas estruturas carregam as informações genéticas de um determinado organismo e são capazes de transmitir essa informação no momento da divisão celular. Elas são geralmente tão pequenas que não conseguimos vê-las a olho nu, ou seja, sem o uso de lentes de contato, como, por exemplo, o microscópio. Bom, então, para ser considerado um ser vivo, a gente precisa ter uma célula. Aí, esses seres vivos, eles podem ter somente uma ou diversas células. As bactérias, por exemplo, são formadas por somente uma célula. Alguns fungos, algos e protozoários também são assim. E esses seres que têm apenas uma célula, a gente chama eles de unicelulares. Já plantas e animais são formados por mais de uma célula. Assim, são considerados multicelulares. Seres vivos multicelulares geralmente apresentam diversos tipos de células diferentes. O conjunto de células é chamado de tecido. Quando observamos as células de diversos organismos, podemos verificar que elas apresentam características bastante distintas. O formato delas, o tamanho. No nosso corpo, por exemplo, existem mais de 100 tipos diferentes de células, mas apesar de serem diferentes visualmente, quando a gente analisa assim, em detalhes a sua organização interna e seus processos bioquímicos, de como elas funcionam, a gente pode concluir que elas são bastante semelhantes, mesmo em organismos diferentes. Uma célula é formada por algumas partes básicas. Normalmente, dizemos que todas as células possuem membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto, existem células que não possuem essa última estrutura, o núcleo. E isso é, inclusive, uma forma de diferenciar dois tipos de células: as células dos seres procariontes e a dos seres eucariontes. As células procariontes são daqueles indivíduos que não apresentam núcleo celular definido. Por isso, o material genético fica disperso, solto no citoplasma. Já as células eucariontes são aquelas em que o material genético está presente em um núcleo. Para a gente saber quem é quem, você vai lembrar, os procariontes são as bactérias, são seres mais primitivos, menos desenvolvidos. Então, eles não têm núcleo celular. Já os eucariontes, você vai lembrar de eu, que eu tenho, são os seres mais evoluídos, como nós, por exemplo. Então, nos eucariontes, o núcleo é delimitado por uma membrana chamada de envoltório nuclear ou carioteca. E é no núcleo que fica o nosso material genético, o DNA. Ele funciona como se fosse um chefe de uma empresa que comanda todos os serviços. A outra parte básica da célula é a membrana plasmática. Ela é formada por uma bicamada, ou seja, duas camadas lipídicas de fosfolipídios com proteínas inseridas de maneira assimétrica, de maneira mais aleatória. Esse modelo de organização da membrana é chamado de modelo do mosaico fluido e tem a função de isolar a célula do meio externo, além de selecionar o que entra e o que sai dela. Ela funciona como se fosse um muro cercando uma empresa ou um porteiro que seleciona quem entra e quem sai. Já o citoplasma é a região que abriga o citoesqueleto, que é o esqueleto da célula feito de proteínas, e as organelas celulares,
As organelas celulares, a gente vai ver mais para frente, nós vamos estudar isso depois. O citoplasma, ele é uma matriz fluida que tem a consistência de um gel e é formada basicamente de água, mas apresenta substâncias como, por exemplo, proteínas e carboidratos. A gente sabe, então, que apesar de pequenas, as células apresentam uma variedade de estruturas e processos bioquímicos completos que são essenciais para a manutenção da vida. Sem o desenvolvimento dessas pequenas estruturas, a vida não seria possível. Então, tudo no nosso corpo acontece a nível celular. As células juntas trabalham em cada órgão para fazer os nossos órgãos funcionarem. Mas se uma célula começa a dar defeito, pode ser que o órgão também tenha. E a partir de hoje, eu convido você a pensar celularmente e a lembrar sempre que somos feitos de células. Então, pessoal, por hoje é só isso. Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!